Tá. Que alegria! Olha, estamos começando às 8h03. Eu sou uma pessoa que não gosta de atrasos, então 8 horas já estava entrando aqui. Tive uma mini dificuldade de entrar no link? Quase tive que gerar um link novo, mas deu certo. Então acho que a gente já está pronto para poder começar e é um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de hoje. Sei que não é fácil, a gente estar já no mês de férias aí, muita gente está de recesso já. E ter que parar para falar de um tema como a inserção de mulheres na política, eu sei que não é fácil. Numa quarta-feira à noite, então agora 8 horas da noite, mas eu prometo que a conversa vai ser bastante leve, vai ser bastante tranquila e vai ser muito objetiva. Então, a ideia aqui não é a gente ficar se delongando muito. Tempo é dinheiro, né? E eu não quero gastar nem o dinheiro de vocês, nem o meu. Então, a gente vai muito rapidamente passar por alguns pontos aqui. Para quem andou acompanhando as minhas redes e talvez tenha vindo para essa aula através aí do meu Instagram, ou do YouTube, ou de outras redes que eu comecei a divulgar a aula de hoje, conseguiu perceber, mas eu acho que é interessante eu detalhar um pouquinho mais do que se trata. Não só essa aula de hoje, mas esse projeto. A aula de hoje tem a ver com a inserção de mulheres na política. Meu nome é Bruna Cado, na verdade meu nome é Bruna Plock, Cado eu uso porque é o sufixo dos meus nomes do meio e eu gosto. Mas eu já estou na política já há alguns anos, né? E desde que eu entrei na política, eu percebi que há uma falta muito grande da participação feminina dentro dos cargos de poder. E quando eu falo em cargos de poder, eu não estou falando só dos cargos eletivos, não. Eu não estou falando só dos cargos que são de vereadores, de deputados, não, nem de chefes do executivo, enfim. Eu estou falando de cargos de estratégia também, de diretorias, estou falando de cargos comissionados, como assessoramento dos parlamentares. É natural que as pessoas já vejam a política como um ambiente praticamente masculino, porque isso vem historicamente acontecendo, né? Mas, graças a Deus, a gente está num outro momento e eu acho que a tendência que a gente está vendo aí acontecer é que cada vez mais mulheres estarão presentes na política. E é pensando nisso que eu resolvi montar esse canal, montar essa aula de hoje para poder dividir um pouquinho de como foi, não a minha experiência apenas, mas como foi que eu, nesses anos trabalhando na política, consegui entender como que funciona o jogo por dentro. E eu digo isso porque antes de trabalhar na administração pública, antes de trabalhar no universo da política, eu sempre vi esse ambiente como um lugar muito inacessível. É como se a gente acreditasse que os políticos viessem de Marte, entende? É mais ou menos assim, eles têm um clube deles, eles têm um grupo deles e eles se elegem, se reelegem e vão alimentando esse ciclo. E isso é uma crença que não é só minha, é uma crença muito comum com muitas pessoas que a gente conversa, mundo afora, aí, país afora, muita gente enxerga a política dessa forma. E não está totalmente errado, por muito tempo foi assim. Mas hoje, graças aos mecanismos que a gente tem, graças à tecnologia que a gente já consegue ter acesso, esse universo está se transformando. Essa realidade, ela se mudou, ela evoluiu. Então, hoje a gente pega pessoas comuns, como eu, como vocês, e com um método certo, com um passo a passo certo, a gente torna pessoas que são invisíveis no universo da política em pessoas que podem ocupar um cargo de poder, um cargo político, principalmente em anos de eleição, como é o ano de 2026, né? Ano que vem a gente vai ter eleições gerais, então a gente tem aí para presidente, para deputados federais, estaduais, enfim. Então, é um ano que naturalmente a máquina se movimenta muito, então muita gente sai, muita gente entra, então a gente está diante aí de uma janela incrível de oportunidade. E não só por ser um ano político, mas por ser o ano de 2026. O que eu preciso que você entenda? 2026 já é considerado, do ponto de vista estatístico, um ano em que as eleições vão estar se movimentando a partir de um olhar da população escandalizado. A gente vem vivendo situações de aberrações no nosso cenário político, né? E isso traz
para o eleitor, isso traz para a comunidade, isso traz para a população em geral uma vontade muito grande de renovação. Renovação por completo. Bruna, você está dizendo que todo mundo que está lá não presta? Não, jamais, não é isso não. Mas existe um entendimento, uma compreensão da população de pelo menos 73% quererem caras novas. E é aí que abre uma grande possibilidade para a gente. Aí que abre uma grande porta para quem deseja entrar nesse universo da política, né? Olha aqui. Olha, Gi, muito obrigada pela sua presença. Flávio, obrigada, viu, pelos comentários. Gente, ao longo da nossa conversa, se surgirem dúvidas, quiserem fazer comentários, se quiserem participar aqui do chat, podem ir participando, que na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Então, nesse universo nosso, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de entrar para a política, principalmente quem não tem um padrinho político, quem não tem família na política, quem nunca viveu isso. Não sabe como começar, não sabe a partir de onde entrar, não sabe o que buscar, não sabe o que fazer. E quando a gente traz isso para a realidade do universo feminino, isso se torna ainda mais difícil, porque a gente ainda tem uma sociedade muito patriarcal. Então, qual que é o ponto aqui? Hoje a gente tem no Congresso Nacional, por exemplo, um percentual de 15% de mulheres ocupando os cargos de poder. Estou falando dos cargos eletivos ali, certo? Se eu penso a nível nacional, esses cargos eles são ocupados por menos de 13% das mulheres. Veja, 15% hoje no Congresso Nacional, estou falando de Brasília, e 13% Brasil afora. Isso significa que a quantidade de mulheres nos cargos eletivos é muito diminuta, muito pequenininha, perto da quantidade de homens. Por que isso é um problema? É preciso entender que o que a gente está trazendo aqui não é um discurso de que os homens não estão fazendo a coisa certa, né? Embora eu questione muito isso. Mas a necessidade da gente estabelecer um equilíbrio. Ou seja, a gente precisa trazer mais mulheres para a gente ter esse percentual um pouquinho mais equiparado, um equilíbrio um pouquinho melhor, para que a gente tenha dentro do Congresso, das assembleias legislativas, dos cargos de executivo, então chefes de executivos, prefeitos, governadores, a gente precisa de um olhar feminino também, entendeu? Porque quando a gente vai tratar de pautas que são afetas ao público feminino, ou mais conectas com o público feminino, e isso é tomado a partir da visão dos homens, a gente tem algum problema. Não que eles não sejam bem intencionados, não é isso. Mas a visão da mulher é muito diferente. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de uma Secretaria de Estado, a Secretaria de Defesa da Mulher e da Família, poxa, eu vou ter um secretário homem nesse cargo? Isso acontece com muita frequência. Então, a ideia aqui é, primeiro, a gente desmistificar que política é um ambiente preponderantemente masculino, não é, né? Segundo, a gente precisa desmistificar o fato de que a política, ela é só voltada para os homens, que ali não é lugar de mulher. Quando eu comecei esse projeto, eu comecei a entrevistar algumas mulheres, principalmente mulheres que já estavam no poder, e outras que gostariam de ir. E muito do que eu ouvi foram coisas do tipo assim, algumas crenças limitantes. Coisas do tipo, a política é um lugar sujo, mulher é muito emocionada. Gente, eu ouvi cada aberração, né? E até nos comentários das postagens que eu faço, então assim, é muito comum a gente ver um olhar ainda muito preconceituoso contra a presença da mulher, mas o fato é que a gente tem mulheres competentíssimas que podem trazer um novo olhar e participar da política, e a gente precisa fazer isso, Há países já muito à frente do nosso, que tem uma participação feminina muito acentuada. A gente tem um olhar mais refinado para algumas questões, a gente precisa participar. E se a gente não tomar à frente e não tentar preencher esses espaços, a gente não buscar o nosso lugar ao sol e buscar uma forma de entrar no universo da política, a cadeira não fica vazia. Alguém entra, né? Lamentavelmente, a gente tem hoje já alguns mecanismos judiciais que ajudam a gente, alguns mecanismos legais que ajudam a gente. Então, por exemplo, existe hoje uma determinação legal de que o partido, quando vai fazer a chapa para concorrer a um determinado cargo, ele forma a nominata. A nominata é aquela relação dos candidatos, né? E já existe uma legislação que estabelece que, dentro daqueles candidatos, eu preciso ter 30% de mulheres, pelo menos. Isso é bom? É. Significa que a gente tem 30% de mulheres eleitas? Não.
significa que elas vão compor a chapa. O que acontece na prática é que muitas vezes elas entram como uma forma de cumprir a cota, mas elas nem fazem, às vezes, campanha direito, não sabem por onde começar. Muitas vezes elas entram em partidos que não dão nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de apoio, e acaba sendo uma candidatura fake, né? Então, a gente tem uma solução jurídica, a gente tem uma solução legislativa, mas na prática não resolve muito ainda, mas é uma questão cultural. Então, o que eu tenho para falar aqui para vocês, só feita essa introdução, é que, em primeiro lugar, é possível, tá? É possível entrar na política, tá? É fácil? Não, não é fácil, não é fácil, mas existe um caminho. Em segundo lugar, o que eu preciso dizer para você é o seguinte: aqueles que já estão nos mandatos, eles começaram o trabalho 3 anos atrás, assim que eles entraram. Então, quando eles ganham a eleição, quando o candidato ganha uma eleição, no dia que ele assume a cadeira, ali já começa o trabalho dele para a reeleição. Isso significa que nós estamos muito atrasadas. Quem quer entrar para a política no ano que vem tem que correr. Mas veja, quando você... Olha, eu sou uma péssima pessoa na cozinha, tá? Mas assim, para você entender. Quando você quer cozinhar um feijão e você cozinha ele na pressão, você faz ele em 20 minutos. Se você cozinhar ele fora da pressão, ele vai demorar mais ou menos 1 hora. Eu quero dizer que a gente tem que trabalhar na pressão. A gente vai alcançar o mesmo resultado num tempo muito curto, muito menor, porque a gente não tem muito tempo. Tem que começar agora, né? Quais os caminhos? Eu tenho os caminhos. Eu já vou mostrar para vocês. Então, eu vou tentar passar aqui para vocês, compartilhar uns slides para vocês enxergarem do que eu tô falando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Gente, vocês estão conseguindo me entender? Eu tô falando muito rápido. Como é que tá? Manda aqui para mim que eu vou tentando melhorar. Peraí. Vamos ver. Pronto. Bom. Vamos ver como é que tá aqui. Olha, legal, né? Dá pra gente ver ali, ó. Eu chamei esse treinamento de treinamento Atenas, por um motivo muito claro. Atenas foi uma deusa ali da guerra, envolvida demais em política, e eu acho que é uma grande representação para nós. Mas para a gente não tomar o tempo nisso hoje, porque a nossa aula é curtinha, o nosso encontro aqui é para ser rapidinho, eu vou passar. Então, vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Antes da gente começar falando das soluções, da forma como a gente consegue acessar o universo da política, da forma como mulheres comuns, como eu, como vocês, entram para a política, eu primeiro preciso entender qual que é o nosso problema. Gente, boa noite, obrigada, viu? Obrigada aqui pelos comentários. Top. Se tiver alguma dificuldade aí, vocês avisem aqui que a gente vai melhorando. Qual que é o problema principal que eu enxergo? A gente tem 6 barreiras que são muito comuns em pessoas que querem entrar para a política e acabam se perdendo um pouquinho nisso. E, às vezes, quando a gente tem um problema muito grande, parece que ele não tem solução. Mas quando a gente divide esse problema em probleminhas menores, né, fica mais fácil da gente conseguir evoluir 1 a 1, superar 1 a 1. Então, eu separei o nosso problema principal em 6 pontos. Primeiro deles, invisibilidade nos lugares certos, nos espaços certos. O que eu quero dizer com isso? Quando você quer entrar para a política, você sente ali que tem um chamado para você, que você poderia entrar na política, nesse universo, e fazer a diferença. E aí, gente, só um parênteses, eu estou falando para entrar num cargo, ou um cargo eletivo, ou um cargo estratégico, ou seja, quero concorrer a uma cadeira no parlamento, eu quero concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa, ou não, eu quero trabalhar, eu quero entrar para trabalhar junto com algum parlamentar, eu quero ser um cargo comissionado, eu quero trabalhar na estratégia política. O caminho, ele é muito, muito, muito semelhante. Então,
a gente consegue usar as mesmas estratégias, praticamente todas as mesmas estratégias nos dois casos. Por quê? Antes de eu voltar ali, para vocês entenderem, quando eu falo em política, eu falo em projeção da própria imagem, né? Então, há uma grande importância de você conseguir ser visto, você conseguir ser reconhecido. Então, não só como uma pessoa comum, mas como uma autoridade em um determinado assunto. Isso a gente vai ver ao longo aqui desse vídeo, tá? Ao longo dessa gravação. Então, quando eu falo ali invisibilidade nos espaços certos, é o seguinte: quando você quer entrar para a política, não dá para você estar em todos os lugares, mas você precisa ter uma projeção da sua imagem de uma forma bastante ampla. Por isso, é importante que você consiga definir quais os espaços que você precisa frequentar. E aí, intencionalmente, você vai passar a frequentar aqueles espaços. Eu vou dar um exemplo da minha realidade. Eu, quando entrei para a política, eu já era advogada, eu me formei em 2010. E eu sempre advoguei na iniciativa privada, certo? Grande parte do tempo eu advoguei na área trabalhista para empresas. Então, esse é um ponto. Não tem nada a ver com o universo político, nada a ver. Mas eu tinha um sonho dentro do meu coração, eu queria entrar. Só que eu não achava que era possível, eu achei que não era para mim. Eu não tinha ninguém da família que era político, enfim, eu não tinha amigos dentro da política. Eu não tinha um caminho, né? Eu só tinha um sonho. E eu fui deixando esse sonho, fui vivendo, fui vivendo, fui vivendo. O que que acontece? Os anos foram passando e eu sempre permaneci uma pessoa invisível nos espaços. Mas invisível não do ponto de vista jurídico. O jurídico eu fazia legal, ia bem, conseguia estar no meio das empresas lá. Para aquilo que eu me propunha, funcionava. Mas para a política, não. Então eu não tinha projeção da minha imagem. Eu chegava nos lugares, as pessoas não me reconheciam. Porque naturalmente eu não tinha trabalhado para aquilo, eu nem sabia como fazer, nem sabia que aquilo era importante. Então, esse é um primeiro ponto. Você precisa primeiro reconhecer que a sua imagem não está tendo a projeção que deveria, portanto, você é uma pessoa politicamente ainda invisível e você está frequentando os lugares que talvez não sejam os lugares certos, entendeu? Então, vamos lá. Quando eu vim para o universo da política, e eu vim para uma cidade nova, então, assim, eu vim para uma cidade onde ninguém me conhecia. Eu vim para uma cidade onde eu não conhecia ninguém do meio político e eu não tinha nada a oferecer, nada, nada, nada. Eu falei, bom, eu quero tentar esse negócio de política, né? Já passou muito tempo, eu preciso de alguma forma me movimentar. Para vocês terem uma ideia, eu comecei indo nas festas de comemoração daqueles candidatos que foram eleitos. Muitas das vezes sem nem conhecer o próprio candidato que tinha sido eleito. E ali eu comecei a me relacionar com aquelas pessoas que estavam ali e fui parabenizar e tudo mais. Então, assim, eu ainda era uma pessoa invisível, mas eu comecei a entender que eu precisava estar no lugar que as pessoas com quem eu queria trabalhar estavam, né? Então, esse foi um primeiro passo. Esse foi o primeiro passo, né? Era uma barreira para mim e eu comecei a identificar que eu precisava estar naqueles lugares. E eu precisava deixar de ser invisível, né? O segundo ponto que eu vejo como uma barreira, que ao longo desse tempo eu identifiquei, nesse tempo na política, identifiquei, é que muitas vezes a gente até frequenta os lugares certos. Muitas vezes a gente até é visto, e às vezes a gente até é conhecido por algumas pessoas, mas a gente não tem uma narrativa política. O que eu quero dizer? Bruna, eu não eu não consigo saber sobre todos os assuntos. Hoje, discutir política hoje no Brasil é muito complicado. A gente tem, assim, uma realidade muito de fla-flu aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas embora eu fale de política, vocês não vão identificar na minha rede do Brunacado o meu posicionamento político. O meu objetivo ali não é esse. Meu objetivo é trazer mulheres para a política. Eu tenho o meu posicionamento, mas não é esse o campo de batalha que eu quero atuar nesse momento. O meu momento agora é trazer mulheres de todos os tipos de posicionamento. Então, qual que é o ponto aqui? Quando eu falo falta de narrativa política, não é só sobre isso, não é só sobre falar Lula, Bolsonaro, Centrão, não é esse o ponto. Quando eu falo em falta de narrativa política, eu estou dizendo que você precisa saber pelo menos uma pauta, né? É importante que você tenha qual que é o seu core business, né? Falando numa linguagem mais clara, qual que é o coração da sua intenção para dentro da política? É segurança pública? É saúde? É
família e direitos da mulher, qual que é a sua pauta? Então, provavelmente hoje, se você está me ouvindo, boa noite, Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Provavelmente hoje, se você ainda não está no universo da política, ou mesmo que você esteja, pode ser que você esteja cometendo essa falha, pode ser que você esteja com este problema na mão e não está sabendo resolver, que é justamente a falta de uma narrativa política própria, né? O que isso significa? Você precisa olhar para dentro de si e ver qual pauta faz cantar seu coração, entende? Qual pauta faz você se mover? E aí você vai pegar essa pauta e você vai debruçar os seus olhos em cima disso. Você vai passar a estudar aquilo. Eu quero falar que eu sou contra o aumento de impostos porque eu acho abusivo. Legal, é uma pauta muito boa, inclusive, pode render muita conexão para você. Mas para você falar disso, você precisa entender detalhadamente o assunto que você está falando. Eu quero falar da defesa das mulheres, eu quero falar da Lei Maria da Penha, porque eu preciso eu quero defender a propositura de um projeto que venha aumentar ainda mais a pena, eu quero falar sobre violência política contra a mulher, inclusive a gente tem uma legislação própria sobre isso, que é interessantíssima, se uma hora vocês quiserem a gente pode falar sobre isso, mas... Keilinha, boa noite. Você entrou com @Júnior, achei que era o Júnior, mas seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada por estar presente. Então, quando você tem uma pauta definida, você vai se debruçar sobre essa pauta e você vai ter que se tornar uma pessoa capaz de falar sobre isso e capaz de se posicionar sobre isso. Vejam, política não é para quem gosta de ficar em cima do muro. Estar dentro do ambiente da política não é para quem gosta de estar em cima do muro. E não, você não precisa se posicionar sobre todos os assuntos, mas aquele assunto sobre o qual você se debruça, você tem que ter um posicionamento claro, né? Então, por que você precisa ter? Pessoas se conectam com pessoas. Então, a partir do momento em que você tem um posicionamento claro, você vai começar a falar sobre esse assunto, seja em ambientes físicos, seja em ambientes virtuais, e a gente já vai chegar nisso, mas você vai começar a trabalhar o seu posicionamento, e a partir disso, pessoas vão se identificar com você. E é aí que você consegue criar conexões, né? Que é um dos pontos que a gente vai trabalhar mais para frente. O terceiro problema invisível que a gente identificou, uma barreira aqui, é o medo de falar em público. Alguém aqui tem medo de falar em público? Se tiver, já ergue a mãozinha aí ou fala para mim. Esse medo de falar em público é um grande fantasma na vida de muita gente. Inclusive, na vida de muitos parlamentares eleitos, tá? De muitos parlamentares eleitos que eu conheço. Eles tremem na hora de chegar e subir na tribuna. Gente, é absolutamente normal. O que eu posso dizer sobre isso? Falar em público não é um dom. A capacidade de controlar as próprias emoções, de controlar o nervosismo, de controlar a fala e a projeção e de ser compreendido, isso não depende de um dom natural. Ninguém nasce com isso. Tem pessoas que já têm mais facilidade? Sim, tem. Mas tem outras pessoas que têm menos e conseguem desenvolver do mesmo jeito, entende? Aqui eu estou falando de técnicas que podem ser aprendidas e colocadas em prática, vão fazer o seu discurso se tornar mais fluido cada dia mais interessante cada dia mais, né? Então, técnicas de respiração, técnicas de entonação da voz, técnicas do uso das mãos para você falar, são inúmeras técnicas que podem ser usadas para você poder controlar esse medo de falar em público, e isso que antes poderia ser um problema, pode ser depois um grande diferencial para você nessa carreira, entendeu? Pode te colocar lá dentro. Então, imagine que você tem como objetivo trabalhar na assessoria de algum parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo. Eu sei que o canal chegou em muitos estados, eu falo do Estado de São Paulo, se tiver alguém aí de um outro estado, me avisa. Mas, olha só, quando você quer trabalhar para um parlamentar, é importante que você tenha uma capacidade muito boa de falar em público, e muitas das vezes você vai ter que ajudar e instruir aquele parlamentar para quem você vai trabalhar. Você vai ter que ajudar a elaborar o discurso, você vai ter que analisar o discurso que ele faz e fazer as correções. Isso muda tudo, né? Não adianta nada você ter uma pauta incrível, um conhecimento incrível daquele determinado assunto e não conseguir se posicionar, entende? Então esse é um problema. O quarto problema que eu vejo aqui é uma comunicação desalinhada. O que isso significa?
Quando você entra para a política, é importante que você saiba... Ô, Caxias do Sul! Que bom, Cíntia, que bom saber. Olha, muito prazer, viu? Um beijo para todo mundo aí. Ó, quando eu falo em comunicação desalinhada, o que isso significa? Significa na falta de capacidade de você identificar quem é o seu público. Quem quer falar para todo mundo, não fala para ninguém, entendeu? Então é importante que você consiga identificar quem são as pessoas com quem você vai se conectar. Conecte-se com elas. Então, assim, olha, eu vou entrar para a política, eu quero falar com os pequenos empresários. Eu tenho que ter um discurso que esteja alinhado com os pequenos empresários, entendeu? Então, não adianta eu querer falar uma linguagem que não seja clara para eles, que não seja alinhada com eles, entendeu? Então, por exemplo, vamos pensar numa outra especificidade. Há lugares em que eu falo em um grande público nas zonas rurais, certo? Vamos lá que eu quero falar com o produtor rural. Não adianta eu, Bruna, chegar lá, querer me conectar com o público da área rural falando juridiquês. Eles vão me matar. Eles vão me matar. Porque não vão conseguir compreender o que eu estou falando, porque eu vou estar falando grego, entendeu? Eu preciso falar a língua da pessoa com quem eu quero me conectar. E você conseguir identificar isso, vai conseguir eliminar essa barreira de comunicação desalinhada. Tá bom? Falta de conexões também é fundamental. Veja, quando você quer entrar para o universo da política, você até pode entrar sozinho. Dá para entrar. A gente tem os caminhos aqui para entrar sozinho. E fazendo passo a passo, você vai conseguir chegar. Mas acessar cargos de poder, acessar cargos de grande importância, de grande relevância, você não chega sozinho. Você vai precisar de conexões, porque não vai bastar que só você fale sobre si, você vai precisar que aquelas pessoas com quem você se conectou, que elas falem o seu nome na sua ausência, que elas falem o seu nome nas reuniões, que elas falem os seus nomes nos lugares em que você não está, entendeu? Bom, deixa eu só ver aqui uma coisinha que... tá. Olha, a gente tem aqui uma última, que é a estagnação da visibilidade. Isso é muito comum em quem já esteve no poder, tá? E que tentou se manter lá, mas de alguma forma não conseguiu se reeleger. Ou que entrou, mas saiu, que foi assessor, mas aí acabou que teve a mudança de mandato, por qualquer razão, não está mais no universo político, quer voltar, mas não consegue. A gente está num momento, enquanto sociedade, que a evolução é muito, muito rápida. Tem muita gente querendo entrar no nosso universo da política, e a política ela está muito atualizada. A gente fala hoje em muita utilização de inteligência artificial, a gente fala em uso das redes sociais. Então, qual que é o ponto aqui? Se você está estagnado lá no momento, lá no tipo de eleição que acontecia em 2010, não dá. Isso vai estagnar sua visibilidade e você não vai conseguir se projetar. E quem não se projeta, infelizmente, acaba não alcançando os objetivos dentro da política. Tá bom? Então, esse é o nosso cenário. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Ó, beleza. Dito isto, qual que é o nosso ponto agora? Eu passo aqui a trabalhar cada uma daquelas barreiras de forma a buscar soluções para elas. Entende? Eu vou ter 6 barreiras e eu vou ter 6 soluções. É simples. Então, assim, primeira solução tem a ver com a presença estratégica. Ela contrapõe aquela invisibilidade que a gente tinha anteriormente, que a gente tinha identificado como um problema, ok? Qual que é o nosso ponto aqui? Para que eu consiga combater a invisibilidade, eu preciso identificar quais os espaços eu devo frequentar. Eu preciso mapear os lugares que serão decisivos para mim e intencionalmente participar destes lugares, ir até esses lugares. Então, por exemplo, para que você entenda, vamos imaginar que o meu público-alvo vai ser lá os empresários, os pequenos empresários.
eu preciso ir para o comércio. Eu preciso conversar com essas pessoas. Eu preciso ir para os grupos que eles têm, entre eles. Eu preciso saber qual que é a dor que esses empresários têm, porque é nela que eu vou trabalhar para buscar uma solução. Entende? Eu preciso ter um olhar muito treinado para identificar dentro daquela comunidade quem entre aqueles comerciantes, por exemplo, é o comerciante que se destaca, aquele que sai do cardume. Sabe aquela pessoa que naturalmente tem um poder de influência? É nessa pessoa que eu preciso ir, entendeu? Não preciso nos demais, Bruna? Precisa também. Mas lembra que a gente falou que a gente está na panelinha de pressão? A gente tem que pôr pressão, senão não resolve. O que isso significa? A gente tem que estrategicamente fazer as escolhas. Se eu tiver que ir em todos os lugares e marcar muitos cafés por aí, vai ser bom? Vai ser espetacular. Mas se eu consigo me aproximar de uma pessoa que gera influência em outras, potencialmente ela vai me trazer muito mais votos, vai me trazer muito mais visibilidade, entendeu? E aí, com isso, eu consigo, de forma reincidente, ir construindo uma presença marcante dentro daquele universo, dentro daquele grupo, entendeu? Então, veja, vamos voltar lá, por exemplo, na pessoa que quer se identificar com o produtor rural. Na cidade que eu trabalhei, a gente tinha uma secretaria que chamava Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Essa secretaria ela foi desenvolvida justamente para atender o produtor rural da cidade. Então, veja, se a minha pauta vai ser produtores rurais, se o meu objetivo de campanha e de vida política for trabalhar com este público, eu preciso conhecer essa secretaria. E eu preciso conhecer de perto. E eu preciso conhecer os problemas que são recorrentes ali e os problemas que os produtores rurais têm. E aí, a partir disso, eu vou participar dos eventos que têm envolvimento com o assunto. Eu vou conhecer as pessoas que são líderes dentro da política local referente a esse assunto. E sabe por que eu vou conhecer? Porque eu vou entender na prática como que eu consigo me meter nisso, entendeu? Do ponto de vista jurídico, eu preciso ver o que é possível ser feito. Então, vamos imaginar assim, olha, eu tenho ali um problema sério porque os produtores rurais estão recebendo muitas multas por queimada. É um exemplo muito comum. Ah, porque eles juntam tudo lá, folhagem seca, faz o bolinho lá, mete fogo e vai viver. Aí o que acontece? Denúncia, secretaria vem, aplica multa, guarda ambiental vem, aplica multa, e normalmente essas multas são altíssimas. E muitas das vezes esses produtores rurais, eles têm conhecimento sobre a ilegalidade de botar fogo no mato, ou nesse monte de folha, nesses resíduos? Muitas das vezes não tem. Então, quando você se propõe a falar sobre esse assunto, é importante que você conheça isso, porque quando você estiver num lugar com esses produtores rurais para se apresentar como uma opção válida, você vai falar: olha, eu vim aqui para dizer que o que você passou lá, você não precisava ter passado. Você podia ter tido conhecimento de forma antecipada, ou eu posso apresentar um projeto de lei para que isso mude, ou eu posso apresentar uma sugestão para o parlamentar para que ele leve um projeto de lei que fale que antes de vir com uma multa extremamente pesada em cima de você, que muitas vezes vai tirar a sua terra, a sua área e a fonte de produção rural sua, antes que isso aconteça, para que a legislação determine um primeiro passo como uma advertência, ou com uma possibilidade de redução de multa em 90%, não sei. São ideias legislativas que você pode apresentar. Mas para que você saiba disso, você vai ter que se debruçar nesse assunto. Entende como é importante que você consiga ter clareza sobre o assunto que você gosta? E não dá para falar sobre tudo, porque as pessoas não vão ter conhecimento de tudo. Ninguém tem, não tem como. Não tem como. E quando você quer um cargo desse, você precisa ter um conhecimento profundo numa coisa só, né? Não dá para ser aquela pessoa que navega raso sobre todos os assuntos. Não, você tem que se aprofundar em pelo menos um deles. Entendeu? Então, quando a gente vai falando de invisibilidade, estes são os principais pontos que a gente precisa tocar para a gente conseguir mudar esse cenário, mudar essa realidade. Agora, vamos lá. Deixa eu tentar passar o slide aqui. Pronto. Posicionamento de autoridade. Ó, qual que é o nosso pontinho aqui de importância, tá? É fundamental
para a pessoa que gosta, que tem um objetivo, que sente no coração que vai entrar para a política, que ela saiba se posicionar. E se posicionar como uma autoridade no assunto, como uma autoridade política, certo? E aí, para isso, eu preciso de alguns pontos. Primeiro deles, eu preciso criar uma identidade. Então, eu não sei se vocês já viram, é muito comum a gente ter, por exemplo, Maria da UPA. De repente, ela foi uma pessoa que, dentro daquela comunidade, trabalhou para que uma UPA fosse instalada no município. E aí ela usa esse nome de urna para que aquilo seja associado a ela. Ela criou uma identidade. Ela criou uma identidade política que associou um feito a ela, por exemplo, né? É importante que você tenha uma narrativa pessoal muito esclarecida. E aí, qual que é o ponto aqui? Você precisa saber contar a sua história e o porquê que você se identifica com aquele público que você entendeu que é o seu público-alvo, entendeu? Então, vamos imaginar o meu caso, eu sou advogada, certo? E como advogada, o primeiro lugar que eu fui quando eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém foi a OAB, porque eu precisava encontrar os meus pares ali, são pessoas que, poxa, parça, né? Tamo junto. Eu precisava entender quem eram os advogados daquela região, quem que era o presidente da OAB ali daquela região, eu precisava entender como que eram os eventos, como que eu participava daquilo, o que eu podia fazer por aquelas pessoas. Então, eu precisava me conectar com essas pessoas. E quando eu me conecto com essas pessoas, elas precisam entender qual que é o meu propósito. E se eu falo que meu propósito é entrar na política, eu preciso mostrar para elas o porquê. E a resposta não pode ser eu vou entrar na política porque eu quero ganhar dinheiro. Não pode ser. E também não pode ser eu quero entrar na política porque sei lá, porque ninguém presta. Sabe, quando eu comecei a trabalhar com esse perfil de falar de mulheres na política, eu li comentários assim, olha, é só para entrar lá e roubar. A outra falou assim, tomara que essas mulheres que você ajude sejam honestas. Veja que a gente tem um problema, um problema de natureza cultural. Hoje a gente tem muita gente que acredita que quem está na política ninguém presta. E eu não posso culpar essas pessoas, gente. A gente vem numa realidade que a gente já passou por tanta coisa, a gente já sofreu tanto, com corrupção, enfim, com problemas e situações terríveis, né? Coisas que realmente são aberrações no nosso universo. Então, qual que é o nosso ponto? Quando você vai querer convencer alguém de que você é uma pessoa em que ele pode confiar, você precisa contar a sua história. E contando a sua história, você precisa encaixar ali com o seu propósito. E eu vou te contar um segredo. Quando você entra na política, você tem uma lupa ali que aumenta muito a sua capacidade de ajudar pessoas. Eu acho que esse é um dos propósitos fundamentais da política. Não importa qual cargo que você vai querer exercer, não importa. Em todos eles você tem uma capacidade enorme de interferir positivamente na vida das pessoas. Então, é importante que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Muito claro. Então, criando a sua história, você vai conseguir conectar o seu propósito e vai conseguir mostrar para as pessoas o que você pretende fazer. E a partir disso, você cria uma conexão com elas, certo? Você precisa também ter consistência estratégica. Ou seja, não adianta você vir hoje falar sobre bem-estar animal, amanhã falar sobre saúde, amanhã falar sobre educação. Não, as pessoas não vão criar essa identificação. É importante que você tenha um pouquinho de cada coisa, de conhecimento, é muito útil. Mas é mais importante que você tenha uma pauta principal e se especialize nela, entendeu? É importante também que você tenha credibilidade para falar das coisas que você está levando de recado, ou seja, não invente dados. A gente tem que ter um mínimo de credibilidade, um mínimo de coerência, um mínimo de retidão, todos os dados que forem ditos. Então, se você for usar estatística, use estatísticas reais. Se você for falar de problemas, fale de problemas reais, mostre que você tem conhecimento naquilo. Então, aí a gente já consegue avançar e ter mais uma forma de atuação que vai te fazer conectar com o seu interlocutor e vai te projetar dentro da política, tá? Lembra que eu falei do medo de falar em público? A gente resolve assim, ó. Medo de falar em público, a gente traz uma oratória de impacto. E percebe que aqui existe uma estrutura, e não é uma estrutura tirada do nada, isso é com base em estudos e tudo mais. Existem técnicas que te ajudam a melhorar o seu discurso, a melhorar a forma como você fala, certo? Então, você pode
melhorar a estrutura do seu discurso. Você pode trabalhar a sua voz, a sua respiração, a sua linguagem corporal e o seu controle emocional. Veja, quando você tem a dominância desses elementos, isso traz para você maior tranquilidade de se posicionar, de falar sobre qualquer assunto sobre o qual você tenha domínio. Muitas vezes você vai ter domínio do assunto, mas na hora de exteriorizar, sua mensagem não é clara. Então, além do domínio do assunto, é importante que você domine sim as técnicas de oratória, para que você possa convencer, para que você possa conectar. Entende? E assim você consegue demonstrar urgência no que você está falando, você consegue demonstrar autoridade no que você está falando, importância, relevância no que você está falando. Isso faz toda a diferença, entendeu? Então, contra um medo de falar em público, eu tenho técnicas de oratória que resolvem, né? Então, pausas estratégicas no seu discurso. É importante que você consiga ter o conhecimento, a clareza de que está tudo bem você ficar em silêncio em alguns momentos, mesmo se você estiver num palco, ou numa transmissão ao vivo, ou numa roda de conversa. O silêncio não é a falta de um conhecimento, muitas vezes ele é usado para que você possa controlar aquela situação, entende? Então veja assim, é como se você estivesse pousando o conhecimento na cabeça daquela pessoa, entendeu? Oh, meu Deus, obrigada, Kelinha, obrigada. É como se você tivesse ali a capacidade. Ah, e isso é verdade. Aquela escreveu aqui, ó, que o conteúdo ultrapassa a política, são orientações para a vida. Primeiro, eu agradeço muito seu comentário, de verdade, de coração. Segundo, que, de fato, oratória, ela tem um poder de intervenção em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Ela te ajuda demais. Então, mesmo que você não queira entrar para a política, você ter um conhecimento de oratória pode mudar tudo. Pode mudar tudo, pode te projetar em muitas coisas, em muitas carreiras, inclusive. Então, assim, quando a gente fala de uma estrutura de discurso, por exemplo, passando muito rapidamente aqui, eu tenho que fazer uma abertura impactante, eu faço o desenvolvimento lógico daquele tema e eu faço um fechamento. É importante que essa conversa, ela seja leve, entende? Ela não pode ser difícil de falar, monotônica. Ela não pode ser. Ela tem que ter altos e baixos, ela tem que ter pressão em algumas palavras, tem que reduzir o volume em outras, para você poder trazer o seu interlocutor para perto de você, para que você traga a atenção dele para você, entendeu? Então é isso. Quando você consegue dominar essas técnicas todas, e gente, é muito simples, mas você tem que botar em prática, você tem que conhecer e botar em prática. Começou a botar em prática, você vai começar a perceber que se sai melhor, e quando se sai melhor, você perde o medo. Sabe por quê? Porque a gente não tem o medo de falar em público, a gente tem o medo de errar em público. Entendeu? Pegou isso? A gente não tem o medo de falar em público. O medo que está dentro da gente é o de errar em público. A gente tem medo de ser alvo de chacota, a gente tem medo de ser exposto. Sabe por que que você, muitas vezes, não pegou e não fez um vídeo para falar que quer entrar para a política ou para falar de qualquer assunto para postar nas suas redes sociais? A gente não faz, porque a gente tem medo de ficar exposto para as pessoas que estão ali. Sabe por quê? Ah, Bruna, meus amigos estão na minha rede social, estão no meu Instagram. Eu não quero passar vergonha perto deles. Eu não quero fazer uma tentativa de entrar para a política no ano que vem. E se der errado, olha a vergonha que eu vou passar. Ô, gente, é sério? Primeiro de tudo, ó, joelho no chão, sabe? É isso, é medo de julgamento, isso mesmo. Boa noite, Paula. É o medo do julgamento. Agora, você tá com medo de quem te julgar? Porque, veja, se você também der certo, aí você vai ver todo mundo vindo aqui te aplaudir. Se der errado, as pessoas vão esquecer, gente. A internet circula o tempo todo. Agora, precisa se pôr de joelhos. E quando eu falo se pôr de joelhos, é ter a humildade de começar e saber que o começo não vai ser o final. Ou seja, vai ser o começo, vai ser o seu ponto de partida. A sua primeira publicação provavelmente vai ser a pior de todas, mas ela precisa acontecer para que a segunda venha melhor, para que a terceira venha melhor. Entendeu? Então, cada vez que você vai aprimorando sua forma de oratória, vai ganhando mais confiança, você vai diminuindo seu medo do julgamento. Mas para com medo de julgamento. Com medo de julgamento, você vai enterrando seus sonhos. Tá bom? Bora lá. No começo da live, eu falei que tempo é dinheiro e que eu não quero gastar o dinheiro de vocês, nem o meu.
Então, eu vou passando rapidinho aqui de uma forma, tentando ser mais claro possível aqui, sem tomar muito do tempo, tá bom? O módulo 4 eu falo de comunicação estratégica. O que eu estou dizendo? Quando eu quero entrar para a política, não adianta eu querer falar com um grupo muito pequeno de pessoas. Eu preciso falar com mais gente possível. Por quê? Porque quanto mais gente eu falo, mais pessoas eu me conecto. Quanto mais pessoas eu me conecto, mais votos eu consigo converter para mim ou para aquele candidato que eu quero ajudar, que depois pode me contratar lá na frente, entendeu? Entendeu qual que é a lógica aqui? Mas qual que é o ponto? Veja, hoje a gente tem muita tecnologia à nossa disposição. Então, o que antes, aqueles que tinham muito dinheiro, tinham uma discrepância muito grande de possibilidade de entrar na política em relação a nós, hoje isso diminuiu muito. Então, hoje está um pouco mais equilibrado. Está igual? Não, não está igual. Quem tem mais dinheiro consegue gerar mais engajamento, trabalha um pouco com o tráfego pago, enfim, tem uma série de situações. Mas até no orgânico você consegue fazer uma projeção muito legal da sua imagem, né? Ó, vou falar um exemplo para vocês. Eu comecei esse projeto aqui, essa aula que a gente está falando, eu comecei a divulgar ela tem 5 dias. 5 dias. 5 dias é muito pouco, gente. É muito, muito pouco. Se não fossem as redes sociais, eu não teria alcançado tanta gente, né? Foi muito legal. A gente conseguiu alcançar bastante gente online, bastante gente engajando. E graças à internet que também possibilita que essa aula aconteça no dia de hoje. Então a gente tem que usar a internet a nosso favor. Para isso a gente tem que aprender a usar, né? A gente tem que saber usar as redes sociais. A gente precisa saber se preparar para as entrevistas, porque veja, muda tudo. A forma como você vai expor o que você pensa, o que você fala, a sua posição. Você tem que ter um domínio muito claro, uma capacidade muito ampla de saber quais os pontos sensíveis do seu discurso e dominar a narrativa. E saber que quando você falar no Instagram é de uma forma, quando você for num grupo comunitário é de outra forma, quando você for falar com uma autoridade é de outra forma. Então, essa dominância da narrativa é fundamental nesse momento, tá certo? E ela vai ajudar muito você a criar uma segurança para que você possa responder. Espera só um pouquinho, que aqui eu parei a reprodução. Peraí. Deixa eu ver se voltou. Problemas técnicos, gente. A gente apanha aqui um pouquinho. Você consegue ter mais segurança para poder ir para um discurso, para poder ir para um debate, tá bom? Então, vamos lá. E aí o negócio começou a andar sozinho, né? Peraí. Tô apanhando? Levemente aqui da tecnologia. Espera só um pouco que eu já vou voltar lá. E aí... Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto. Tarará. Pronto. Aí. Aqui, ó. Bom. Quando você tem essa preparação, gente, vocês desculpa que apanhei aqui um pouquinho do compartilhamento aqui, ó. De ele tá andando sozinho. Não tem problema. A gente estava ali falando da sua segurança sobre os assuntos, certo? Então, quando você domina o assunto, você consegue, com tranquilidade, responder rapidamente de forma segura o seu interlocutor. Porque o que é muito comum na política? Na política, qual que é o nosso ponto? Muitas vezes você vai encontrar com um concorrente te questionando. Por quê? Porque ele quer o voto que você também quer, entendeu? Então, é comum que ele venha te fazer questionamentos. Para que você consiga responder com segurança, você precisa fazer uma gestão de crise. E o que é essa gestão de crise? Nada mais é do que a capacidade que você tem de dar uma resposta rápida. Como é que você dá essa resposta rápida? Você tem que conhecer do assunto. E conhecer profundamente do assunto, daquele assunto que você domina. É aquele assunto que é a sua pauta. Entendeu? Então, esse é o nosso ponto. Passando disso, aliás, gente, eu não disponibilizei aqui. Se vocês tiverem interesse depois nos slides, vocês mandem aqui que eu compartilho com vocês, tá bom? Qual que é o nosso ponto? A gente precisa, superado isso, né? Vejam que é toda uma construção. É toda uma construção. Você tem um início, que é uma invisibilidade,
dentro da política, e aí você vai no passo a passo para conseguir chegar lá no seu destino. Qual que é o seu destino? Ah, eu quero ocupar um cargo dentro da política, eu quero ocupar um cargo dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados, eu quero uma cadeira, eu quero ser vereadora, eu quero ser senadora, eu quero ser deputada estadual, federal, não importa qual que é o seu objetivo, mas existe um passo a passo que precisa ser trilhado. Então, superada essa questão, a gente precisa passar para o ponto de que, uma vez que eu tenha o domínio tranquilo da minha comunicação estratégica, eu preciso começar a criar conexões e alianças. Lembra que eu falei lá no começo que ninguém na política vai muito longe sozinho? Você pode até começar sozinho. E é natural que isso aconteça, e é natural que você duvide disso, inclusive, mas essa aula é justamente para te mostrar que você não depende de ninguém no começo. Mas uma vez que você está dentro e você conseguiu criar a sua comunicação estratégica, você melhorou a sua oratória, começou a frequentar os lugares certos e conseguiu se posicionar, é importante que você comece, então, a criar conexões e alianças. E é aqui que o jogo muda. Por que muda? Porque se antes você conseguir alcançar um número de pessoas, quando você cria conexões e alianças, você consegue capilarizar isso. Você consegue potencializar o aumento de pessoas que você atinge. Você consegue alcançar muitas outras pessoas de forma escalada. E é aí que você consegue converter votos em números suficientes para que você consiga entrar no jogo, entendeu? A importância de você criar essas conexões e alianças. Para que você possa fazer essas conexões, você precisa, em primeiro lugar, dentro do que eu acho, tá? Dentro do que a gente estudou, dentro do que eu vejo nesses anos na política. O primeiro ponto é você identificar as pessoas que são mais influentes dentro daquele grupo, certo? Ou seja, eu preciso mapear quem são os atores ali de influência. Quem são as pessoas que decidem? Quem são as pessoas que podem falar o seu nome quando você não tá? Quem são as pessoas que podem defender a sua pauta e falar, olha, a Bruna defende essa causa, a Bruna defende os microempresários ou os produtores rurais, ou a classe dos advogados, né? O que você defende? A sua mensagem está clara o suficiente para reverberar, para ecoar? Entendeu? Através dos líderes e das conexões que você vai fazer, isso é importante. Segundo ponto, você tem que ter desenvolvido estratégias de aproximação. Quando eu falo isso, eu estou dizendo não que você faça isso de forma forçada, mas você precisa criar situações em que você tenha contextos naturais de aproximação dessas pessoas, desses líderes. E você precisa oferecer, aí cuidado, tá? Cuidado com isso que eu vou dizer agora. Você precisa oferecer valor para essas pessoas. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de dinheiro, tá? Não estou falando de oferecer cargo, não é isso. Você precisa oferecer valor para aquelas pessoas no sentido de que você consiga mostrar para elas a importância da sua entrada no universo da política e como isso pode mudar a vida dela. E quando eu falo em mudar a vida dela, lembra que eu falei do propósito lá atrás? Que toda vez que você entra na política, você ganha uma capacidade imensa de mudar positivamente, de interferir positivamente na vida das pessoas? É sobre isso, entendeu? A pessoa precisa entender que se você estiver lá dentro, você vai lutar por uma causa que é importante para ela. Ela precisa entender que uma vez que você está lá dentro, você vai brigar por causas da comunidade que afetam a vida dela e das pessoas que ela tem por perto. Ó, não é interesse, é aproximação intencional, mostrar que você quer agregar. Exatamente isso. Esse é o ponto. Então, não é o interesse de que, olha, se eu entrar na política, eu vou te contratar para ser meu assessor, ou então, não é sobre isso. Exatamente, é sobre você mostrar de forma intencional e muito clara que você tem algo como uma moeda de troca dessa aliança, porque o cara vai dar cara para bater para te defender. Entendeu? Então ele tem que ter primeiro segurança de que ele não vai passar vergonha. Ele vai lá no bairro dele, ele vai lá na comunidade dele, ele vai lá na empresa dele, ele vai abrir as portas da indústria que ele é o dono e vai te colocar para falar com todos os empregados, colocando o nome dele como seu avalista. Então, assim, ele vai lá e vai falar assim: olha, gente, eu trouxe aqui a Bruna e ela está se comprometendo aqui comigo e agora com vocês que ela vai lutar pela. Eu não sei, vai lutar por uma causa que é muito específica para aquele grupo de pessoas. Ou vai lutar para melhorar a pavimentação da cidade, vai lutar para melhorar o fornecimento de vagas em creches. Você tem que ter a sua pauta e você vai colocar para as pessoas e você vai ter alianças e conexões que vão te dar projeção para isso. Entendeu? Então, esse é o ponto.
E ao longo do tempo, é importante que você dê manutenção nessas pessoas, nessas relações. Quem não é visto não é lembrado. Então, você criou a conexão, aí você passa para a próxima. Não. Você vai passar para a próxima, mas você não pode esquecer as pessoas com quem você já se conectou. Você precisa ficar alimentando esse ciclo de conexões, porque senão ele vai se perdendo ao longo aí do tempo. E ele precisa estar quente, esse vínculo precisa estar quente na época de eleição, tá bom? Porque são essas pessoas que vão fazer o seu jogo mudar, vão fazer você conseguir entrar lá e conseguir o seu cargo, certo? Bom, é isso. A gente tem, depois disso, um último módulo que, para mim, é a cereja do bolo. Para mim, é a cereja do bolo. E só para a gente finalizar a parte técnica aqui. Vocês viram que é um caminho aqui, certo? É um caminho que você vai atravessando passo a passo. Vocês conseguem compreender que, embora seja complexo do ponto de vista de que é preciso intencionalmente passar por cada fase, ele não é difícil e ele é possível. Consegue entender? O que eu estou dizendo aqui? Se você quer entrar na política, gente, você tem que começar agora e dá para fazer. Dá para você construir. É claro que em cada um desses itens que eu falei para vocês, e a gente fala muito rapidamente aqui num tempo que é muito curto, em cada um desses itens a gente tem que mergulhar e ver como que eu faço. Como que eu identifico dentro do meu nicho quais os lugares que eu devo frequentar, quem são as pessoas que eu vou falar. Existem formas de você identificar isso, certo? Mas de uma forma geral, não é difícil. Não é difícil, embora demande trabalho, demande dedicação, demande esforço, mas é totalmente possível e totalmente plausível. Ou seja, você que está ouvindo agora essa aula, você consegue entrar. Se existe um barulhinho aí dentro do seu coração, se existe algum sentimento aí de que você pode entrar para fazer diferença para a política, confie em você. Eu confio. Eu confio muito nesse método, porque eu já vi muita gente conseguir acessar cargos que a gente não imaginou que daria certo. E deu, e deu. E foi dessa forma. Foi passando todos esses passos, foi considerando todas essas questões levantadas aqui. A última dessas questões que eu gostaria de posicionar com vocês é sobre o acesso, efetivamente, o acesso e a conquista daquele cargo. Então, qual que é nosso ponto aqui? Eu preciso definir um norte, eu preciso definir um objetivo. O que isso significa? Se eu quero tudo, eu não quero nada, né? Eu preciso saber o que eu quero. Eu quero um cargo eletivo, eu quero ser deputada estadual, ok? Eu preciso, então, estabelecer a minha flag lá, o meu objetivo lá. Então, eu tenho daqui até lá na frente para conseguir caminhar e ir no passo a passo para eu poder chegar no meu resultado, para eu ter uma chance e potencial muito maior, certo? Mas eu tenho que estabelecer qual que é o objetivo. Como é que eu faço para estabelecer meus passos se eu não tenho meu objetivo? Então, eu preciso ter meu objetivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o preparar o meu terreno para poder trabalhar e chegar ali, certo? Eu preciso construir um portfólio, eu preciso construir uma apresentação e eu preciso começar a construir a minha autoridade, certo? Eu preciso entender qual que é o partido que eu vou escolher para entrar. E o partido aqui é fundamental porque não se trata só de uma questão ideológica. Não se trata se você gosta do PT, você gosta do P. Não é isso. Tá? Embora isso seja um ponto importante na escolha do partido, e porque é a sua ideologia, é aquilo que você vai defender, tem que estar alinhado com o posicionamento do partido, isso é um ponto. Mas a escolha do partido, ela é matemática. É muito comum a gente ver pessoas que são mais bem votadas, que às vezes perdem e não entram para pessoas que foram menos votadas. É o quociente eleitoral. E muita gente não consegue entender esse sistema, porque ele realmente é complexo. Mas aí que eu falo, a escolha do seu partido, ela tem que ter uma consciência matemática por trás dela. Tem que ser escolhida estrategicamente. Se você errar na escolha do partido, pode ser que você está sepultando o seu sonho. Às vezes você conseguiu o voto e não entra porque escolheu o partido errado. Isso acontece muito. E você precisa também estabelecer, então, só para a gente finalizar, você precisa estabelecer como que vai ser a sua escalada. Qual que é o seu plano de carreira? Quais os próximos passos que você quer dar? Entendeu? Se você tiver isso tudo muito bem orquestrado, muito bem organizado, a sua chance aumenta demais, demais.
Então, o que é preciso a gente pensar? Que a gente consegue, dentro dessa metodologia, dentro desse passo a passo, e aí para a gente retomar de forma muito rápida, eu preciso vencer as barreiras estratégicas de invisibilidade nos espaços, de falta de narrativa política, do medo de falar em público, de uma comunicação desalinhada, de falta de conexão e de estagnação de visibilidade. Eu preciso trabalhar com presença estratégica, posicionamento de autoridade, uma oratória adequada de impacto real. Eu preciso trabalhar com uma comunicação estratégica correta, como que eu uso. Eu preciso fazer eu preciso fazer a criação das minhas conexões, criar minhas alianças. Mas, e por fim, para chegar no acesso na conquista, aí identificando qual que é o meu objetivo, fazendo a preparação da escolha do partido e tudo mais. Mas veja que esses são passos que têm uma ordem lógica. Não adianta você querer agora. Você nunca foi da política, você queria agora já fazer a definição do seu partido. Talvez não seja o momento ainda. Você pode ter até alguma coisa em mente. E talvez até pode ter algum tipo de conversa ali. Mas é importante que você passe pelos outros passos antes, porque você consegue potencializar mais a sua chance. Se você já se compromete com o partido agora, lá na frente você vê que matematicamente não era o ideal, você vai ter um problema, entendeu? Então você vai criar desconfortos, você vai criar problemas para você. Então, beleza. Uma vez dito isso, você é totalmente capaz. E aí, a minha ideia nessa aula é falar para as mulheres, né? As mulheres que estão aqui hoje. Vocês são capazes, vocês são altamente competentes e vocês podem chegar lá. Vocês podem assumir um cargo de poder. E eu não falo isso como um papo de coaching, que não é, mas a gente precisa de mais e mais e mais mulheres trazendo a sua visão para dentro da nossa política. Eu disse no comecinho da aula que a gente tem hoje, em âmbito nacional, menos de 13% das mulheres no cargo de poder. Isso é muito pouco. A gente precisa incentivar mulheres a participarem. A gente tem que trazer o olhar da mulher para dentro dos lugares de decisão. A gente precisa trazer o nosso olhar para poder trazer equilíbrio dentro de um Congresso Nacional, dentro de uma Assembleia Legislativa. A gente precisa se posicionar, acreditar que a gente pode. Sabe por quê? Porque quando você fala para um homem que ele pode chegar, ele ouve assim: você pode chegar. E ele acredita nisso. Mas muitas vezes, quando você fala para uma mulher, olha, você pode chegar, sabe o que ela fala? Ela fala assim: será que eu posso? Ela se questiona, porque a gente foi instruída a isso. Culturalmente, a gente duvida até da nossa capacidade, mas olha, você é muito capaz. Você é muito capaz. Eu confio muito nas mulheres e eu confio muito na capacidade de entrarem para fazer a diferença com um propósito real. E, sinceramente, eu tenho lutado por isso e eu tenho isso como uma meta de vida aí, de trabalhar para trazer mulheres, para que elas se interessem mais pela política mesmo, porque eu acredito que o nosso país está precisando disso. Os nossos estados estão precisando disso e as cidades precisam disso. A gente precisa de mais mulher no parlamento como um todo, e também no executivo. Então, eu realmente acredito que a gente tem que dividir esse tipo de conhecimento e tem que estimular que mulheres se candidatem, que participem, que busquem, que se proponham a representar a gente lá, sabe? Todas nós, que mulheres comuns, como eu, como vocês, possam entrar lá e fazer a diferença. A gente pode fazer diferença, gente. A gente pode muito fazer diferença e a gente deve, é o nosso compromisso. Alguém vai sentar na cadeira, que sejamos nós. Né? Mesmo que a gente ainda seja muita minoria, a gente precisa buscar cada vez mais uma aproximação para tentar um equilíbrio, entendeu? Então, se a gente está falando em menos de 13%, olha, o ideal é que a gente tivesse pelo menos, metadinha. Ô, Cíntia, eu posso, já me vejo. Ai, Cíntia, eu quero te ver lá dentro. Qual que é o cargo que você quer ocupar? Conta para mim. Aliás, tem mais alguém aqui que pretende se candidatar? Seria legal, me conta. Aliás, nesse período, quando eu comecei a fazer captação e falar com algumas mulheres, eu tive a honra e a alegria de falar com vereadoras, com prefeita, vice-prefeita, pessoas que já estão no poder e que vieram falar comigo sobre o projeto. Ô, Cíntia, puxa vida, olha, conta comigo, tá bom? Conta comigo, conta com a minha ajuda, o que eu puder. Eu quero te ver vereadora e mais para frente deputada e alcançando os cargos que você tem no seu coração aí, que você sonha, que você almeja. E você é capaz, tá? Cada uma de vocês aqui, eu posso dizer, vocês são capazes e vocês podem fazer a diferença. E se a gente tiver uma mulher entrando
no poder, essa mulher ela vai mudar a própria vida e ela vai mudar a vida das pessoas que ela alcançar. Mas o dia que a gente tiver uma série de mulheres entrando, uma grande quantidade de mulheres entrando, a gente muda o sistema todo. Aí a gente vai começar a ver uma mudança estrutural. A gente vai começar a ver um respeito maior para a nossa visão, para o nosso posicionamento, para o nosso olhar sobre as pautas políticas. E é isso que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Ali. Ó, qual que é o nosso ponto? A gente consegue, através dessa técnica, desses métodos, sair de uma invisibilidade até um reconhecimento. A gente consegue criar nossa voz de comando com oratória, e essa oratória de uma forma que ela gere reconhecimento de autoridade, gere respeito. A gente consegue criar uma influência ecoada, ou seja, amplificada, através das redes sociais, através das conexões, né? Então, a gente consegue criar uma autoridade real nos bastidores, primeiro, e depois em público. A gente consegue criar alianças sólidas, uma rede de apoio estratégica, a gente consegue conversar com os partidos para que os partidos vejam a sua candidatura não como uma forma de suprir a cota, mas como alguém que tem um potencial real de ganhar a eleição, de assumir aquele cargo, certo? E a gente consegue ver isso como uma possibilidade real de conquistar os cargos reais, que são cargos efetivos, certo? Então, dito isso, vamos lá. Essa é a parte técnica que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero muito ter agregado de alguma forma esse conhecimento para vocês, tá? E eu preciso muito chegar num ponto aqui para poder te ajudar. Se o que eu contei para vocês hoje fez o coração de vocês cantar, ou seja, se faz sentido para você, eu sei que a gente demorou aqui 1h07, né? 1h07. Eu passei até um pouquinho do que eu gostaria de ter passado. Mas se fez diferença na sua vida, eu vou pedir que você fique só mais um pouquinho aqui comigo. Eu tô começando uma mentoria para mulheres que querem entrar na política. Essa mentoria, ela vai trazer desde aulas sobre cada um desses assuntos que a gente trouxe e abordou aqui hoje de uma forma muito mais aprofundada. A gente vai ter encontros ao vivo, vai ter uma mentoria em que a gente vai poder discutir casos práticos e módulos com vídeo, com template, com checklists, com passo a passo do que você pode fazer, o que você deve fazer. E vai te ajudar a construir o que você precisa construir daqui até a eleição. Vai envolver um diagnóstico individual comigo, em que você vai sentar comigo e a gente vai avaliar as suas competências, os seus bloqueios, de forma personalizada, a gente vai ver aonde que tem maior aptidão, na onde tem maior deficiência, e a gente vai conseguir trabalhar de forma equilibrada, de modo que a gente possa potencializar ainda mais as suas chances para 2026. A gente vai ter também materiais premium, eu tenho, na verdade, roteiros de discurso prontos para cada cenário, se é para reuniões, se é para palestras, se é para reunião com entidades, com autoridades, se é para reunião com a comunidade. Então, esse curso que eu estou criando, que eu criei, na verdade, é uma mentoria para poder ajudar as mulheres a entrarem lá. Vai ter tudo isso, além de um grupo fechado, que a gente vai deixar aqui, para poder ajudar e a gente poder trocar o networking e fortalecer as alianças desde já. Eu acredito muito que esse projeto é capaz de projetar muitas mulheres dentro da política no ano que vem. Então, se você tem interesse nisso, eu vou deixar aqui para você como que a gente vai trabalhar. Ó, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o que tem dentro dessa mentoria, tá? Assim, é exatamente isso, a travessia desafiadora, mas com foco, direcionamento e conhecimento. É possível, é totalmente possível. Cíntia, nesses meus anos de política, eu vi pessoas que vieram do absoluto nada do termo político, da realidade política, alcançarem
lugares de grande relevância. Inclusive, dentro da realidade da política municipal, isso é muito comum, tá? É muito comum. A gente tem pessoas com uma origem totalmente improvável para quem nunca foi da política, que acabam chegando lá e fazem um trabalho lindíssimo, tá? Porque a gente tem que lembrar que aqui a gente não está falando de pessoas com diplomadas, com formação acadêmica, não é isso, não. A sua formação é na comunidade. Uma coisa que é legal, eu nem ia falar isso aqui, isso é uma coisa que eu falo lá dentro do curso, mas existem algumas sacadas, né, sobre o que você pode defender melhor, o que não. Mas uma dessas sacadas é justamente o fato de você não se apresentar como um político para a comunidade, mas se apresentar como uma pessoa que faz parte daquela comunidade, um representante deles. Os políticos, eles não vêm de Marte, né? Às vezes a gente acha que são pessoas que vêm de um grupinho seleto e que eles se reelegem, enfim, ou que vêm de qualquer lugar e que eles vão passando o poder de pai para filho. Isso já foi realidade há muito tempo, mas não é mais. O fato é que eles vêm da comunidade para representar. Quando você consegue falar com aquela comunidade, e aquela comunidade entende a importância do que você está dizendo, te vê como uma autoridade, você constrói isso, né? Aquela comunidade, ela vai te eleger, ela vai votar em você porque ela quer colocar a Cíntia lá. Ela vai ligar para você e falar assim, Cíntia, eu votei em você agora, preciso que você me ajude, aí você vai ter que segurar a barra, entendeu? Mas ela vai votar em você porque ela vai se identificar com você. E para ela se identificar com você, você precisa construir essa autoridade toda. E é totalmente possível, tá? Totalmente possível. Então, vamos lá. O que eu vou entregar aqui dentro da mentoria que eu tenho para apresentar para vocês? Um diagnóstico individual comigo. 6 módulos completos que vão falar desses 6 passos que eu tratei aqui. Percebam que eu entreguei o ouro aqui para vocês, né? Só com a apresentação aqui você já tem um conteúdo enorme, tá? Conteúdo enorme. Mas dentro desse curso, cada um desses módulos ele é analisado profundamente. Então é uma aula para cada um deles, depois tem o checklist, o passo a passo que você pode fazer. A gente vai fazer encontros ao vivo para poder ter uma mentoria de como é aplicado esse método e tudo mais, como que isso funciona e o porquê que funciona. Eu vou oferecer materiais premium e esses discursos prontos que eu tinha falado, e a comunidade de networking. Esse curso que eu tenho aqui planejado, para vocês terem uma ideia, ele ficaria aqui, só para vocês entenderem aqui. Vamos lá. Aqui é o valor dele, para vocês terem uma ideia. Com todos esses elementos que eu dei para vocês, desde o diagnóstico, ele separadamente, se somasse cada um desses entregáveis, eu teria um total de R$ 5.500. Mas não vai ser 5.500, não vai ser 3.000, não vai ser 2.000. Hoje, dentro do que a gente está apresentando hoje, eu fiz uma oferta especial no valor de R$ 997 à vista. Bruna, é caro. Parcela mais faz. Dá 12 de R$ 100 praticamente, 103,11 por mês. Isso, daqui 12 meses, você vai estar eleita, né? Você vai estar concorrendo aos cargos com um potencial enorme de conseguir chegar lá. E o valor não dá nem um cafezinho por dia. Mas é importante que comece logo, porque a gente não tem tempo, né? A gente já tá em dezembro, já tá no dia 10 de dezembro, a galera já tá em recesso, e a gente só tem mais amanhã, tá? A gente só tem mais. Olha, desculpa, eu fui ler um comentário aqui. A gente tem um tempo muito curto daqui até a eleição. A gente tem um tempo muito, muito, muito curto daqui até a eleição. Bruna, para quem está online na sua primeira aula, tem algum desconto se fechar hoje? Olha, eu já estou dando um desconto enorme aqui, tá? Eu tenho uma coisa interessante. Eu coloquei para vocês uma garantia de 14 dias. Se em 14 dias você participar do curso, não gostar, cancela. Acabou, devolvo todo o dinheiro sem perguntar nada. E também tem uma garantia condicional, que é de 90 dias. O que é essa garantia condicional? A gente vai dando os passo a passo dentro do curso. E se for feito esse passo a passo, e mesmo assim, depois de 90 dias, a gente entender que não houve a evolução que a gente esperava, e a gente faz essa avaliação de uma forma totalmente idônea, tá? A gente também devolve o valor na integralidade. Ou seja, você não corre nenhum risco aqui. Você vai ter muito tempo para fazer e desistir, enfim. Então, esse é um ponto bastante importante dessa nossa proposta para vocês. E deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Sim. Olha lá. A gente tem aqui, quem quiser, quem se interessar, então,
em fechar, eu vou deixar aqui embaixo, aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para compra. Eu vou colocar aqui do ladinho, nos comentários. No chat eu vou deixar o link para quem se interessar. Vamos lá. E eu já vou responder lá a uma pergunta que o Flávio fez. Espera só um minutinho. Ó, deixa eu achar aqui o nosso link. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte. Sim, Flávio, eu vou deixar aqui um voucher para vocês de desconto de mais 10% para quem fechar hoje. Esse valor que eu passei anterior, de 997, ele dura 3 dias no carrinho, tá? O carrinho vai ficar aberto por 3 dias. Mas esse voucher eu vou deixar com vocês para quem participou da live de hoje, tá bom? Eu vou colocar aqui. Ó, aqui eu vou colocar para vocês. Ó, o QR Code. Vocês estão vendo o QR Code aí, né? Nesse QR Code você consegue acessar o link do curso, tá bom? Deixa eu deixar o link também nos comentários para ajudar. Peraí, vamos lá. A gente às vezes tem umas dificuldades técnicas, mas isso é normal, né? Não tem problema. Eu vou colocar o link do produto aqui, ó. Copiar. Eu vou colocar aqui, banana. Ó, ali tem o link do produto, certo? E um presente para vocês, então, para quem tiver interesse, mas aí é para quem fechar hoje, hein? Para quem fechar hoje, eu vou dar mais um voucher de mais 10%. Eu vou colocar aqui para vocês, espera aí. Vamos achar aqui, ó. Quer ver? Ó. Para quem quiser, pode printar essa janela ou tira uma foto e ali tem o nosso voucher. O voucher é mulheres, ó, deixei até um pouco mais, deixei por 48 horas, tá bom? Vou deixar por 48 horas, então o preço cheio vale no carrinho nos primeiros 3 dias, então daqui 3 dias o carrinho fecha e volta no valor normal. E quem quiser fazer hoje ou amanhã, então nas próximas 48 horas, com esse cupom de desconto, mas gente, agenda se for fazer depois, porque depois que encerrar o cupom, ele não vai voltar a valer. Ele vai ter um desconto de mais 10%, tá bom? Então, esse valor, tanto no parcelado quanto no valor cheio, certo? Então, deixei ali o link e eu vou escrever aqui cupom mulheres. Mulheres. Ó, eu já testei aqui, me parece que esse cupom, ele tá funcionando com a letra minúscula, não com a letra maiúscula. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, tenta das duas formas, certo? Para conseguir. Belezinha? Então, voltando lá, ó, quer ver? Tiraram a foto? Tiraram o print? Ah, legal. Ó, é verdade, o pessoal me chamou aqui no WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu me comprometi a mandar um presente depois da transmissão desse vídeo de hoje. E eu vou mandar esse presente. Então, eu vou também colocar aqui o link do WhatsApp.
Espera só um minutinho, deixa eu achar aqui o link do WhatsApp para eu mandar para vocês. E aqueles que estiverem no nosso grupo do WhatsApp vão ganhar um presente, independente de fechar o pacote, tá? Independente, mas vão ganhar um presente. Então, deixa eu achar aqui. Ó. Esse é o grupo do WhatsApp, tá aqui no chat. Eu vou deixar depois na descrição também. E quem estiver dentro desse grupo do WhatsApp vai receber um presente daqui a pouquinho, a hora que a gente terminar a live, tá bom? Para te ajudar, certo? Pessoal, eu vejo vocês ocupando cargos na política. Eu vou ficar muito feliz se essa aula tiver ao menos inspirado vocês, encorajado vocês a participarem. Se vocês participarem da nossa mentoria do curso, vai ser muito legal, vai ser incrível, tem muita coisa incrível para acontecer. O valor que eu estou deixando hoje, ele não vai se repetir, tá? Ele não vai se repetir, porque é a primeira live, é um projeto que está começando e ele já apresentou um potencial muito grande, graças a Deus. Então, é uma coisa que está dando muito certo, está trazendo muita visibilidade e com muita alegria eu posso dizer, 2026 e 2028 a gente vai ter muitas mulheres entrando na política. Esse é nosso objetivo, acima de todos os outros. Nosso objetivo é incentivar mulheres, encorajar mulheres a entrarem para esse universo da política e fazerem a diferença enquanto mulheres, tá certo? Bom, eu vou abrir aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no chat. Na medida do possível, eu respondo. E eu vou deixar aqui o nosso QR Code para facilitar. Para facilitar aqui, vamos lá, QR Code. Vamos lá, QR Code. Compartilhar. Eu vou deixar aqui o QR Code, tá bom? Leiam o QR Code se estiver funcionando tudo certinho. Se não tivesse já, me dá um toque aqui. Vocês têm também o meu canal do YouTube aqui, esse canal, se vocês puderem se inscrever. Eu vou sempre postar coisas e dicas aqui voltadas à inserção de mulheres na política, né? Sempre dicas e sacadas e coisas que são interessantes para quem quer entrar nesse universo. E também tem o meu Instagram, que é @brunacado. Bruna Cado. Certo? Me sigam lá, mandem mensagem, compartilhem, mandem dúvidas, o que eu puder ajudar, eu tô totalmente à disposição. Eu quero ver vocês eleitas, eu quero ver vocês na política, já no ano que vem, ou na próxima eleição, em 2028. Quem quer para 2028? Cíntia, no seu caso, você quer para 2028, né? Que são as eleições locais. Começa já, começa já. Uma dica importante é, não espera para começar, porque quanto antes, maior sua chance de projeção. E, de repente, você pode até começar já fazendo todo o trabalho e entrar para dentro do universo em um cargo estratégico. E entrando, ó, arrasou. Já começou. Olha, eu quero saber, viu? Quero saber. Quando for eleita, me conta que eu tô aqui na torcida por você, tá bom? Por vocês todas, tá bom? Gente, então é isso. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui, a participação. Foi incrível, eu agradeço muito. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no Instagram. Se tiverem dúvida em relação à compra, em relação à política, em relação ao método, tá bom? Mandem para mim, daqui a pouquinho eu desligando aqui, eu já vou mandar lá no WhatsApp. Então, quem não entrou, corre para entrar no grupo, que eu vou mandar lá um presente para vocês. E a gente se vê na próxima, hein? Acho que a gente vai ter uma outra aula aí muito em breve e eu vou postar nas redes sociais. Então, siga a Bruna Cado no Instagram, tá bom? Compartilha as informações, manda para amigas que vocês acham que têm interesse de entrar na política, família. Vamos incentivar mulheres e cada dia mais participarem do nosso universo da política e diminuir um pouquinho essa diferença nessa proporção aí entre mulheres e homens no universo da política, que isso é fundamental para a gente ter uma estrutura melhor, uma estrutura política melhor. Gente, um beijo enorme para vocês, muito obrigada, uma ótima noite. Tchau!